que vão falar de nós no futuro? O que os nossos filhos vão falar de nós? O que as pessoas vão falar de nós? Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Leia aqui, por favor. Seja. Então, tudo que nós chamamos de épico hoje foi uma decisão extravagante, corajosa, ousada que alguém tomou. E é por isso que nós chamamos de épico. E aí, vamos lá. Eu sempre, com muito amor, eu bato na tecla que ainda falei muito sobre isso essa semana. Você sabe que nas nossas lutas ou você nasce ou você morre. Não tem meio termo. E a maior parte são aqueles que morrem. E não nascem. Nascem de novo. E aí que está o grande ponto. Eu entendo que muitos ainda não entendem, não discernem o poder que há na palavra, o poder que há num culto como este, se absorvido por você. Por isso que, se a palavra ela entrar e ela permanecer em você, primeiro ponto, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. De dentro de você vai jorrar um manancial. Rios de água viva vai brotar do seu interior. Graça e unção vai te acompanhar. Então, qual é o seu grande desafio? Manter teu foco aqui para que a palavra chegue a você de forma revelada. Se ela não chegar até você de forma revelada, você vai participar de um culto, que você vai achar que palavra legal, mas ela não vai se cumprir na sua vida, ela não vai se materializar na sua vida, porque você não entendeu. Então eu preciso que você entenda, porque é como eu falei esses dias. Às vezes, pela movimentação na igreja, eu sei quem está presente e quem não está. Pelo seu olhar, eu sei. Quando você levanta para ir no banheiro, eu sei que nível que você está. Porque, às vezes, a gente vem como eu fui na igreja, mas fazer o quê? Fui cumprir com um protocolo. É porque domingo eu vou na igreja. Lamentavelmente, essa é uma escolha que não vai funcionar. A palavra ela está se cumprindo, Deus se move o tempo todo, Ele está se movendo, o que está acontecendo no mundo faz parte do mover, e só tem uma forma de você resistir, de você não sucumbir, é que ela esteja realmente em você. Senão você vai sucumbir juntamente com aqueles que estão sucumbindo. Amém? Então, o bispo, eu ouço a palavra, olha, quem esteve comigo sexta-feira, eu citei algumas coisas muito importantes na sexta-feira que, inclusive, mexeu comigo bastante sobre isso, que é uma coisa que eu falo, mas é diferente quando a gente lida com isso na prática, né? Eu encontrei com alguém que eu conheço há cerca de uns mais de 30 anos, talvez, e quando eu encontrei com essa pessoa, que se intitula evangélico, aquela pessoa, em poucos minutos, aquela pessoa
falou, liberou uma palavra pesada em relação a outra pessoa. Eu escutei aquilo, gritou. Aí aquela pessoa responsabilizou o fracasso dela a um sócio, gritou dentro de mim de novo. Aí aquela pessoa foi estendendo a conversa e depois puxa o celular e me mostra que ele bloqueou os membros da família e dentro dos membros da família os filhos. Aí eu disse assim, deixa eu falar com você com muito amor e abre seu coração para ouvir o que eu tenho para falar. Faz poucos minutos que você está falando aqui comigo e eu descobri que você não mudou nada. Você é o mesmo cara, a mesma pessoa. Por isso que a sua vida não saiu do lugar. Você não cresceu, você não evoluiu, a palavra não está aí dentro, você continua uma pessoa carnal. Em poucos minutos você falou do A, você falou do B, falou do C e ainda com barreira com a sua família. Não tem nada errado, não? O mundo está errado? Você não está errado, você está certo. O mundo está tudo certo. O mundo está tudo errado, só você está certo. Eu falei, quantos anos você tem? Aí ele titubeou para falar a idade para mim. Quando ele falou a idade, eu falei, quem vai cuidar de você na velhice? Ele falou, é por isso que eu estou lutando, estou me preparando para... Eu falei, não, dinheiro não cuida de você. Pessoas cuidam de você. Está equivocado quem acha que dinheiro cuida. Viu? Pessoas cuidam de você. Dinheiro não cuida de você. E o pior, do jeito que você está, porque você se identifica como evangélico, do jeito que você está, no final de tudo, os seus dias vão ser muito maus e no final você vai perder sua salvação. Não é trágico isso? Então, como uma pessoa pode viver tantos anos, apanhar tanto na vida, não sair do lugar, os resultados são os mesmos e não entender nada? Eu costumo dizer que essa é a maior tragédia da vida. Essa é a maior tragédia da vida. Entra ano e sai ano, a pessoa não cresce, não evolui. Entra ano, sai ano, é a mesma linha de pensamento. Os resultados estão mostrando que está tudo errado e para ela está tudo certo. O que fala? Os resultados. O que mostra que tem algo errado? Os resultados. Então, isso para mim foi bastante forte. A pessoa fechou o semblante para mim. Eu falei, não adianta você fechar o semblante para mim. Você falou e você precisa ouvir. Talvez você seja uma das poucas pessoas que você vai ouvir, talvez até a última. Já parou para pensar? Pode ser a última pessoa que você vai ouvir. Porque Deus fala, vai chegar um momento que Deus não fala mais. Você sabia disso? Você sabe por que muita gente às vezes diz assim, parece que eu não escuto Deus falar, porque Ele já falou tanto que agora Ele se calou. Agora Ele está esperando você fazer o que Ele já falou lá atrás. Isso é muito sério. Então, aonde eu quero chegar? Presta atenção, olha aqui para mim, por favor. Que eu, dependendo de como você estiver, vamos lá. Se você tiver mágoa aí dentro, se você tiver raiz de amargura aí dentro, raiz de rejeição aí dentro, você já se ofende com a palavra. Você fecha o seu coração. Porque tem raiz de rejeição aí dentro. E aí, o mundo inteiro está errado. Opa, peraí. Eu não estou errado não preciso melhorar? Não preciso mudar em nada? Os resultados estão aí. Profissionalmente não vai, vida familiar não vai, está tudo travado, está tudo bem. Se a palavra de Deus está aí nos assegurando promessas poderosas, por que elas não se cumprem? Pergunta que eu fiz essa semana, você se considera uma pessoa generosa? Tolerante, paciente? Quanto você tem tolerância com o próximo? Quanto você ajuda o próximo? Tem algumas coisas que é muito interessante. Eu falei, pastora Selma viajou a semana passada para São Paulo, foi de ônibus, aí chega lá, ia para Guarulhos, tinha que pegar ônibus, metrô,
para com uma pessoa, uma senhora, com uma certa deficiência, e diz: como é que eu faço para chegar e tal, tal? De onde você é? Falou: sou do interior, sou São José do Rio Preto. Eu tenho parente lá na região. Mas o que você está vindo fazer aqui sozinha? Tal? Eu tenho algo para fazer aqui. Ela falou: deixa eu mostrar para você, vem comigo. E acompanhou, chegou e pagou a passagem dela. Falou: estou pagando a passagem dela. A pastora Selma falou assim: não, eu tenho dinheiro. Ela falou assim: não, eu quero pagar. Ela nunca viu a pastora Selma, talvez nunca mais vai ver a pastora Selma, nunca mais verá, e ela não sabe nem quem ela ajudou, e ela não sabe que a pastora Selma é uma pastora, que inclusive a pastora Selma voltou abençoando ela o trajeto inteiro. Você já parou para pensar que aquele ato daquela mulher, para quem ela fez e como ela fez, pode ter liberado muitas coisas no mundo espiritual para ela? Destravado coisas gigantescas para a vida dela? Então, o que é normal as pessoas fazem? Não, estou muito corrido, estou muito atarefado. E aí, nós queremos viver uma vida épica, né? Poderosa, mas uma vida épica começa em pequenas atitudes que vão falar de nós no futuro. O que os nossos filhos vão falar de nós? O que as pessoas vão falar de nós? O que as pessoas vão falar? Vamos pensar nisso. Qual é a resposta? Qual é a resposta que nós estamos dando a cada situação? Eu comentava quarta-feira sobre, porque nós estamos falando aqui de uma vida épica, seja épico, ok? Amém? Que são atitudes corajosas de algumas pessoas, que está registrado na Bíblia. Aí eu estava compartilhando com o pessoal que assistiu no culto, que minha mãe fez 75 anos de idade agora, semana passada, e eu fui cumprimentar minha mãe, e eu vi minha mãe assim, exalando alegria, transbordando de alegria, uma mulher viva, feliz, e aquilo me chamou muita atenção, por ver o quanto ela estava feliz, quanto ela estava falante, e aquilo passou um filme, porque essa mesma mulher, ela sofreu tanto, né? A história dela é épica, a história dela é poderosa, porque ela aceitou Jesus, meu pai não quis, meu pai implicou com a fé dela, meu pai não queria que ela servisse a Jesus, meu pai não gostava de crente, e quando ela aceitou Jesus, meu pai tinha dinheiro, tinha suas fazendas, seus bens, tinha avião, ela ia para a igreja no melhor carro que tinha no país, e de repente, meu pai começou a perder tudo isso. Meu pai começou a perder, meu pai, infelizmente, está aí no testemunho dele, que muitos de vocês já ouviram, já conheceram. Meu pai foi um homem adúltero, eu tenho vários irmãos fora do casamento, e toda essa perda, essa falência gerou muitos problemas. Minha mãe não ficou com uma casa para morar, minha mãe perdeu absolutamente tudo, só que uma coisa linda, que eu fico encantado, hoje eu olho, eu não conheço, desculpa, deixa eu falar para vocês, estou há 20 anos no Evangelho, é raro quando eu encontro alguém como minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, quando ela chegou na igreja, ela chegou com o melhor carro que existia no país, ela perdeu esse carro, ela vinha a pé, ela ia a pé, ela não se preocupou que as pessoas iam olhar para ela e dizer, cadê a madame? Ela não se preocupou que as pessoas, talvez, poderiam alguns até fazer críticas a respeito dela, mas cadê? Chegou aí toda e tal. Então, ela perdeu e ela começou a ir a pé com os filhos, puxando os filhos. Meu pai continuou no caminho dele, vivendo a incredulidade dele, contra a fé dele, e
teve seus relacionamentos, né? Como eu disse, eu tenho 5 irmãos fora do casamento, imagina quantas traições. Depois, a minha mãe, ela caminhou sozinha, depois de maduros, os filhos maiorzinhos, depois de maduros, porque quando era pequenininha, ela levou todo mundo, depois todo mundo parou, e aí ela caminhou de 13 a 15 anos sozinha na fé. Ela fala que havia momentos que ela falava assim: salva pelo menos um para me fazer companhia, salva pelo menos um para me fazer companhia. Minha mãe entrava em propósitos de orações, campanhas de orações, que ela chegou a fazer um ano inteiro, não fez 60 dias, não fez 52 dias, igual a gente faz, em um ano inteiro. Então, e aí, passa todo esse processo, essa luta. Houve um momento na vida dela que ela disse, eu já ouvi dela, que ela achava que ela nunca mais voltaria a sorrir na vida. E aí, de repente, na perseverança dessa mulher, acreditando em Deus, acreditando na palavra, persistindo, resistindo, Deus começou a trabalhar e fazer a obra. Salva um filho, salva o outro, e salva o outro, e vai, e começa a restaurar, restaura a família, restaura o casamento, restaura a paz, restaura a alegria, restaura. E aí agora chega aos 75 anos de idade, radiante, feliz, transbordando. A igreja nasceu fruto do que foi plantado nos filhos. Se a igreja está aqui, se você está sentado nessa cadeira aqui, talvez você diga assim: bispo, sou grato ao Senhor, sou grato à bispa, sou grato àquela, mas começa mais atrás. Começa numa senhora que você nem conhece. Começa com uma senhora que você nunca conversou. Começa com uma senhora que nunca pregou para você, mas começou lá. Quem está entendendo, por favor? A dona Dirce tem uma história épica. Está construindo uma história épica. O que eu quero mostrar, porque quando nós estudamos a Bíblia, e nós vemos situações como estas, que nós vamos falar aqui, parece tão distante, mas tem pessoas que tinham tudo para ter desistido. Tem pessoas que tinham tudo. Eu falei ainda que o último dos meus irmãos, que foi o último relacionamento que meu pai teve, quando ele continuamente ele entra em contato para pedir alguma coisa, para pedir ajuda, para pedir, a minha mãe, presta atenção, o envolvimento do meu pai com a mãe dele, trouxe dor demais, trouxe sofrimento demais. Mas eu escuto a minha mãe dizendo assim: filho, mamãe vai te pedir, o que você puder fazer por ele, faça, porque é um inocente. Prestou atenção? É o fruto de uma dor dela. Ela poderia dizer para mim: não, filho, você não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso. Mas ela diz assim para mim: o que você puder fazer, faça, meu filho. Faça por ele, porque ele é um inocente. Ele não tem culpa de nada. Quem está entendendo? E aí, vamos lá. Nós estamos no ano de governo, não é? Sim ou não? Então, como é que nós vamos governar coisa grande se nós não governamos? Tem aí raiz de rejeição, tem aí raiz de amargura, tem aí raiz de mágoa, complexos, que eu preciso dominar tudo isso. Magoado com não sei quem, igual essa pessoa. Meu Deus, quantos anos você tem? Quase 60. Espera aí. Desculpa aí, vou falar com amor com você. Não aprendeu nada?
O mundo está errado? Eu não preciso mudar em nada? Você não tem um bom relacionamento com a família, não tem com os filhos, não tem com o sócio, não tem com ninguém, tem alguma coisa errada, não? Está tudo certo? Vai sustentar essa porcaria de orgulho aí dentro? Porque o que mata, o que arrebenta a vida de uma pessoa é o orgulho. Porque Naamã, quando era um homem importante, general de guerra, quando chegou rei, servo do rei da Síria, chegou a Jesus, Jesus disse assim, vai mergulhar no rio, Eliseu, vai mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Por quê? Qual era o problema da lepra dele? O orgulho que tinha dentro dele. E ele não era humilde o suficiente para poder mergulhar num rio que aos olhos dele era sujo, barrento, cheio de lodo. A lepra era interna, só estava refletindo externamente. Quem está entendendo? Estou te contando história, não, estou te ajudando a processar. Estou te ajudando a processar, por quê? Porque o que vão dizer de nós? O que vão falar a nosso respeito? O que os nossos filhos vão falar a nosso respeito? Qual é o legado que nós vamos deixar? Como nós vamos... Eu mostrei um vídeo aqui, falei de um vídeo, mostrei uma foto aqui de um vídeo colocado para mim a semana passada, que eu me emocionei, eu quis chorar. Depois, eu não sei, talvez alguns viram, um cara está no semáforo com uma criança, um bebê de meses no colo, segurando uma cestinha, vendendo, sei lá se era doce de leite, pé de moleque, alguma coisa assim, e aí encosta um rapaz fazendo um teste com ele, certamente pelo retrovisor do carro, imagino que deva ser uma caminhonete talvez modelo, uma Ram ou uma Ford F-150, alguma coisa nesse sentido. Não prestei muita atenção nesse detalhe, porque eu estava prestando atenção na situação. E aí ele diz assim para o rapaz que está ali no semáforo com a criança no colo vendendo doce, falou assim, olha, querido, eu tive um dia difícil, passei um dia bastante complicado e eu não tenho dinheiro aqui, eu estou com muita fome, você não me vende o teu produto aí para que eu possa pagar outra hora quando eu passar por aqui? Ele falou assim, sem problema. E ele pegou o coisa e foi entregar para o rapaz que ele nem conhece, estava num carro legal. Aí o rapaz, forçando a barra um pouco mais, falou assim, como eu estou com muita fome, você não pode me dar 2? Ele falou, não tem problema nenhum. E deu 2 para ele. E aí, aquele rapaz não poderia ter dito assim, olha, senhor, me desculpa, eu estou aqui trabalhando para alimentar, comprar leite, comprar fralda para o meu filho, o senhor está num carro bacana, o senhor tem uma condição melhor que a minha. Ele não poderia ter pensado isso? Sim ou não? Mas ele deu. Aí o rapaz saiu, foi numa farmácia, comprou leite, comprou fralda, comprou um monte de coisa, veio com aquela sacolona, voltou de novo, falou, encostou lá e disse para ele, olha, seguinte, eu não estou precisando, faço parte de um experimento social e eu quero te devolver o teu produto, quero te dar esse dinheiro e fui comprar leite, fralda para o teu bebê, para a tua criança, e entregou para ele e ele desmoronou em choro. Ele desmoronou em choro, que eu tive vontade de chorar também assistindo. Eu tive vontade de chorar por causa eu fiquei pensando, meu Deus, ele tinha tão pouco, era o ganha-pão dele. Ele estava vendendo para comprar leite para o filho. E ele teve a capacidade, ele não olhou com aquele olhar malicioso e dizer para o cara, você tem carro, você tem uma condição, está aí numa vida legal, tal, eu estou aqui no semáforo. Ele não falou isso, ele poderia ter falado. Ele falou, eu estou com fome. E ele deu. E sabe o que eu disse? Seres humanos assim é que faz a vida valer a pena. São pessoas assim que faz a vida valer a pena. Desculpa, tá? Não é quem tem dinheiro, não. É gente assim, humano, sensível, que eu fiquei pensando, essa mulher não conhecia a Selma. Ela para, desvia o caminho, vai, ainda compra a passagem.
uma pessoa simples. Então, vamos lá. Às vezes a gente acha que eu tenho uma fé grande. Ué, eu não sei, talvez, o que significa fé grande, então. Fé grande é para você ser um imitador de Cristo. Cristo tinha uma fé grande para remover, para curar, para libertar, para multiplicar, tinha, mas aprendei-vos de mim, que sou humilde e manso de coração. Essa parte a gente pula. Essa parte a gente pula. Tratar com amor quem não merece. Essa parte a gente pula. Ignora. Só que nós sabemos que as raposinhas é que trava a tua vida. É que rouba a flor da sua vinha. Você sabe, quando Deus tirou o povo do Egito, então Deus começou a alimentar o povo no deserto. Como é que chamava o alimento? Como? Então, o maná era um treinamento, um ensinamento. Deus queria ensinar o povo todos os dias a depender dele, que a provisão viria diariamente. Aquele era um treinamento. O dia que você já prestou atenção que às vezes quando muitas pessoas ficam preocupadas, que ansiedade é excesso de futuro, você sabe, né? Ansiedade é excesso de futuro. Você vai para lá e aí você vai viver naquela coisa. Você nunca está no hoje, vivendo hoje, plantando hoje, fazendo hoje, dando o seu melhor hoje. A gente sempre está lutando e pensando lá na frente, né? Não pensando nas escolhas que eu estou fazendo agora, que vai repercutir lá na frente. O maná, sabe o maná? O maná era, diga comigo, o maná é a provisão do dia. Deixa eu dizer uma coisa, se você entender isso, você começa a caminhar. O que você está chegando nas tuas mãos hoje é o teu treinamento. É o ensinamento de Deus para você. Como é que você vai lidar com isso? Qual a sua fidelidade? O que vai entrar no teu coração? Deus queria um povo que entendesse, mesmo quando eles entrassem na terra prometida, o maná não ia cair do céu, mas Deus ia dar semente. E eles tinham que semear aquela semente, e eles dependiam de Deus para mandar chuva e sol na medida certa para fazer as colheitas. A gente depende de Deus o tempo todo. Não muda. Amém, pessoal? Portanto, não se preocupem com o amanhã. Diga comigo, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio. Então, espera aí. Qual é a resposta que eu estou dando hoje? Viver por fé é crer que o suprimento virá. Que a medida, ela vai aumentar. Nós vamos crescer. Agora, de que forma? Qual é a resposta que nós estamos dando a cada... Você sabe por que eu falei sobre isso? Que eu entrei falando sobre isso? Que todo mundo, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com as nossas provações. E todo mundo tem provação como só uma guerra, uma batalha que ela enfrenta contra o mal, contra o diabo que quer derrubar ela. Não. Essas situações, como eu citei aqui, são provações. Deixa eu te provar. Deixa eu ver se você é sensível. Deixa eu ver se o meu amor está em você. Deixe-me ver se o meu espírito é quem o governa. Deixe-me ver se o teu coração é misericordioso. São as nossas provações. Deixa eu ver que resposta você dá a quem talvez merecia uma resposta. Merecia uma resposta mais agressiva, mas deixa eu ver que resposta você dará. Então, são as nossas provações. E aí, nós temos uma cota de misericórdia para cada dia, todos os dias.
E a Bíblia diz que as razões pelas quais não somos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã. A cada manhã tem uma misericórdia nova para nós, uma medida de renovação. Diga comigo, aproveita ao máximo. Lê aí. Nós nos acostumamos ler isso e dizer assim, mas assim de forma superficial. Tudo na vida, a Bíblia diz que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, eles caminharam 3 dias, diga comigo, 3 dias. Chegaram a um lugar chamado as Águas de Mara. Nas Águas de Mara, as águas não eram próprias para consumo. Eles esperavam chegar num lugar maravilhoso, pronto, mas não foi. É aquilo que nós temos falado nos últimos dias, nem sempre as coisas chegam dentro do pacote que nós esperamos, correto? Só que tem uma coisa, ali Deus deu a direção, né? Moisés pegou um arbusto, jogou nas águas, transformou aquelas águas em águas boas, não era boa, transformou em águas boas. Ali Deus deu leis, ordenanças e promessas. Ali, presta atenção. O senhor está contando história? Não, estou contando no lugar que talvez você está hoje. É assim, toda pregação, não pensa você que eu estou contando história. Cada detalhe eu estou tocando na tua vida. Talvez tem gente hoje num lugar amargo. Eu esperei que fosse diferente, mas chegou em Mara. Mara tem lição para você. Mara tem ensinamentos para você. Mara tem promessas para você. Quando eles receberam todas aquelas promessas, aqueles mandamentos e a direção, eles saíram e caminharam, mas foi rápido. Foi rápido, eles chegaram a um lugar maravilhoso. A um lugar aonde a Elim, que se chamava, o lugar que chamava Elim, que tinha 12 fontes e 12 palmeiras. Mas ali chegaram rápido, porque aprenderam a lição daquele lugar, aprenderam a lição de Mara. Já correram para Elim, foi rápido, novo tempo. Diga comigo, com o auxílio de Deus, realizaremos. O que está escrito aí? Pois ele, mais uma vez, pois ele. Quem vai pisar? Ele pisará os nossos inimigos. Com Deus realizaremos grandes feitos, pois ele pisará os nossos inimigos. Presta atenção, às vezes, a gente sempre olha, eu quero realizar algo estrondoso, algo, tá, ok, todos nós podemos, mas começa o preparo, o treinamento, sabe, imagine você, olha aqui para mim, vem cá, sabe o caso que eu citei para você aqui, que faz mais de 30 anos que eu conheço? Por que a vida está travada? Orgulhoso, rancoroso, vingativo. O que você acha se Deus... Porque tudo na vida dessa pessoa é o material, é o dinheiro. O que você acha que se Deus encher essa pessoa de dinheiro, o que vai acontecer? Vai ampliar a maldade, o rancor, o espírito de vingança. É o que vai aumentar dentro dele. Porque ele tem a necessidade, ele precisa mostrar para as pessoas que ele está vencendo. E quando ele vencer, ele vai tentar pisar nas pessoas. Não cresce. Esse é o espírito errado. Esse é o espírito errado. Nós falamos a semana passada
Por que José governou? Porque governou os sentimentos internos. Por que Davi governou? Porque governou as suas injustiçado, desprezado. José tentou matá-los, vendeu como escravo. Por que ele não desenvolveu um sentimento de vingança? Porque não era escravo. Escravo é quem desenvolve. Venceu aqueles sentimentos. O que José diz para os irmãos? Vocês bem que tentaram me fazer o mal, mas Deus o transformou em... Ó, a visão. Não, fiquem em paz que eu vou sustentar vocês. Davi não podia sentar na mesa com os irmãos. Desprezado, porque era visto como filho bastardo. Não pode sentar na mesa. Aí, de repente, agora o pai leva pão e queijo para os seus irmãos lá na guerra. O que ele poderia ter dito? Ué, eu não posso sentar na mesa com vocês, mas eu posso levar pão e queijo para eles? Eu não. Não poderia? Sim ou não? Não. Foi. Foi sem questionar. Chegou lá, estava o momento kairós dele, o tempo da oportunidade, o momento especial, que é o momento épico de Davi, que foi a batalha dele contra Golias, o desafio que ele enfrentou e venceu. Agora, ele vence, o que acontece com ele? Vira um herói, não é? De herói até o povo começar a cantar que Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Agora ele já era um rebelde. O rei começa a persegui-lo para matá-lo. O que ele poderia ter feito? Pô, ele quer me matar, eu vou me defender. O que ele fez? Não tocarei no ungido do Senhor. O que ele estava vencendo? O gigante interno. Está entendendo ou não? Sim ou não? Quantos irmãos eu tenho, gente? Quantos? Já aumentaram meus irmãos aqui. Certo, mas fora do casamento? 5. Que a gente sabe. Pai Abraão, pai de multidões. Que a gente sabe. Para pensar. Eu contei de uma restauração incrível da vida da minha mãe, certo? Minha mãe não teve que vencer os gigantes internos? Sim ou não? Nós, como filhos, não tivemos que vencer os gigantes internos? Sim ou não? Porque você sabe que quando um homem abandona a sua família, não é simplesmente ele está abandonando. Na época, nós nos sentimos traídos também. Cada filho se sentiu traído. A gente se sente traído. Porque nós somos uma família. Você está abandonando a nossa família. A gente se sente traído. Então, não tivemos que vencer os gigantes internos, a mágoa, o ódio, rancor, raiz de amargura. Não tivemos que perdoar, ser Cristo. Inclusive para a salvação do meu pai, nós não tivemos que ser um pouco de Cristo na vida dele? Entendeu ou não? Sim ou não? Nós tivemos que ser um pouco de Cristo na vida dele. Quem está entendendo? Aí a gente olha para a história da dona Dirce. Tem uma história épica aqui. Tem uma história épica. Olha todos vocês que estão aqui. Dona Dirce tem o galardão lá por não ter desistido. Prestou atenção? Sim ou não? Talvez ela não tenha consciência disso. Ela não tenha consciência. Ela vai partir e o galardão dela vai continuar. Às vezes parece que a gente olha só para nossa realidade, para nossa vida, e a gente não sabe o plano. Deixa eu falar uma coisa para você. Abre os teus olhos. Presta atenção.
que você colocou aqui? O que você colocou aqui? Não me assusta, não. Tem gente olhando com cara, nem sei o que é isso. Fiz nada, eu peguei aí no dia que entregar na porta e está no meio da minha Bíblia. Lamentável. Eu não sei então qual é o fim que você espera, porque a Bíblia diz que Deus vai dar o fim que você espera e pelo que você está orando. Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Mas deixa eu te mostrar uma coisa muito séria que talvez você não se deu conta. Quando um pai diz assim para um filho: ó, se você fizer isso, papai vai te abençoar com isso. Ok? Não se trata só daquela bênção. Depois, um pai vira e diz assim para o filho: ó, se você fizer tudo certo, passar de ano esse ano, no final do ano você vai ganhar uma bicicleta. Você acha que o alvo do pai é a bicicleta? Sim ou não? Olha, se você fizer tudo certo, você crescer, você avançar, você amadurecer, você evoluir, você tratar com responsabilidade tudo que o papai tem como projeto para você, o que vai acontecer? Quando você completar 18 anos, você vai ganhar um carro. Quando você passar na faculdade, você vai ganhar um carro novo. O fim desse pai é o carro? Sim ou não? O que esse pai está trabalhando? Está ensinando esse filho a conquistar. Porque o propósito é muito maior, está ensinando ele a ser homem. Está preparando ele para um futuro poderoso. Então, abre os teus olhos, que isso aqui é só um estímulo, querido. Isso aqui é só um estímulo. Isso é para você ir subindo nos processos da sua vida. É o que muita gente não entendeu. Deus trabalha. O alvo do Senhor não é simplesmente aqui o seu projeto financeiro, não é o seu, tem muito mais por trás disso, tem algo poderoso por trás disso, tem algo grandioso por trás disso que talvez você não se deu conta. Quando você é convidado para isso, é simplesmente, vamos agir a fé, é por processo, você não pode chegar lá. Tem processos. Porque senão, você não está preparado. São conquistas. O que pessoas como nós ensinam para os filhos? Querido, eu sempre ensinei para meus filhos, desde pequenininho, projetinho seu, tá? Não adianta pedir para o papai, vai orar primeiro, porque senão não adianta você pedir para o papai, Deus não abençoar o papai, não tem jeito. O papai não vai poder fazer nada. Então vai fazer a tua campanha, vai orar, vai buscar de Deus, para que Deus possa abençoar. É só um processo. É como aquela bicicletinha. É como a moto. É como o carro. Mas esse não é o fim. Esse é só o meio. O projeto é muito maior. O propósito é muito maior, que talvez você não se deu conta. Mas tem processos. Cada estímulo de fé é para subir. É como eu disse ainda na sexta-feira, eu disse, a Bíblia tem um versículo que diz sobre Ana e Samuel, que diz que o menino era menino e ministrava diante do Senhor. Mas a cada ano, Ana fazia uma capa pequena. Diga assim, ó, comigo, uma capa pequena. Diga, a cada ano. Então, a cada ano tinha uma capa nova. Sabe o que significa capa? Unção, autoridade, poder. Mas a capa, o texto faz questão de dizer, fazia uma capa pequena. Mas conforme o menino foi crescendo, que se tornou, e a Bíblia diz que ele crescia diante de Deus, ele se tornou a maior autoridade da nação. Aí ele vestiu a capa grande. Mas todo ano, ele recebia uma capa nova. Porém, essa capa era E sabe o que eu estou dizendo?
Quem que é a capa de 2023? Sabe o que é a capa de 2023? É a unção, é o poder, é a autoridade para 2023. Não adianta ficar com a capa. Tem gente com a capa lá de 2019, 2015. Você está lá, curtinha. Precisa ampliar. Tudo expande. E era conforme o crescimento, a capa aumentava. Diga comigo, conforme eu cresço, a capa aumenta. Diga comigo, com Deus faremos proezas. Diga, Ele esmagará os nossos inimigos. Deixa eu mostrar uma coisa a você. Épico, diga comigo, significa algo memorável. Vamos lá. Épico significa ação heróica, algo memorável, extraordinário. Diga uma proeza, algo muito forte. Diga intenso, esplêndido, admirável, notável, fabuloso, imponente, magnífico, nobre, sublime. Diga algo grande, colossal, monumental, desmedido. Diga fantástico, grandioso, inesquecível. Diga ação gloriosa. Diga algo incomum. Tem muita gente fazendo coisas épicas. Existem muitas pessoas fazendo isso hoje. E começa na medida que nós estamos. Conforme nós temos a coragem de avançar. Eu confio na palavra. Eu tenho coragem de agir mediante a palavra. Eu acredito na palavra. É assim que nós vamos avançando. É algo épico. Bispo, por que o senhor começou falando da sua mãe? Porque na minha cabeça minha mãe fez algo épico. Hoje, olhando as lutas que eu vejo, as lutas que eu já enfrentei, as lutas que eu vi ela enfrentar, as lutas que eu vejo muitas pessoas enfrentar e parar por muito menos, eu olho e digo, minha mãe fez algo épico. Sozinha. Porque ela perdeu o pai, perdeu a mãe muito cedo. Meu pai era o tudo dela. Buscou sozinha. Lutou sozinha. Não desistiu. Não azedou. Não se amargurou. Continuou combatendo o bom combate. Tem gente fazendo. Agora nós estamos aqui numa nova geração. Nós estamos numa nova geração. Para deixar o nosso legado. Para marcar vidas. De tantas formas. Noé fez algo épico. Diga comigo, Noé fez algo épico. Algo épico é fora do comum. Perseverantemente executando um projeto. Executando um projeto, teve que crer, teve que ousar, resistir. Resistir a tudo, porque não era algo que fazia sentido. Sequer ele sabia como fazer, teve que acreditar. Noé recebeu uma direção, graça, que o favoreceu e dedicou 120 anos da vida dele na construção de um projeto inédito que nunca havia sido feito antes. Demandou fé, coragem, entrega, foco, resistência. Você sabe quantas vezes minha mãe ouviu a palavra desiste? É perda de tempo. Para de orar. Para de orar pelo seu Maurílio. Para de buscar, isso é perda de tempo. E ela não parou. Por quê? Ela acreditou. E o projeto era muito maior. Porque
A igreja hoje é a arca, você sabe disso, né? Jesus, essa é a igreja do Senhor. Olha quanta gente está na arca. Olha quantas pessoas estão na arca. Às vezes a gente não entende o que a nossa atitude de fé está provocando, quanta gente está sendo abençoada. Desculpa, posso falar uma coisa para vocês com muito amor? Posso? Para de ser egoísta e olhar só para a sua vida. Porque quando você olha só para a tua vida, você fica azedo. E você não entendeu que não se trata de eu, é nós. Inclusive, quando a gente aprende a oração do Pai Nosso, sabe o que a gente aprende? É pão meu ou pão nosso? Pão meu ou pão nosso? Não é simplesmente seu, é nosso. Por quê? Quando Deus prosperou, assim assustadoramente, José, não foi por causa de José, foi por causa de um povo. Quando Deus prosperou assustadoramente Davi, não foi por causa de Davi, foi por causa de um povo. Quando Deus faz em nossas vidas, não se trata de você, se trata de um povo. Almas. Quantas pessoas são beneficiadas? Quantas pessoas são salvas? Quantas pessoas são ajudadas? Ah, mas eu não tenho nem para mim. É justamente isso, esse é o ponto. Nós estamos falando desde segunda-feira passada de generosidade. Generosidade, querido, não se trata só de dinheiro. Se trata de uma palavra, se trata de um incentivo, se trata de uma oração. E aí a gente vai expandindo. Você entendeu? É muito mais do que isso. E aí a gente vai expandindo, mas a gente começa, diga comigo, a gente começa com o que temos. Deus nos impulsiona com a direção da sua palavra para projetarmos, empreendermos, envolvermos com um sonho que durante a jornada muitas vezes não está fazendo sentido. Muitas vezes não está fazendo sentido. Mas é isso, você vê que o agir de Deus é algo tão grandioso. Você sabe, lembra da mulher do poço que teve com Jesus, que tinha 5 maridos? 5 maridos, e agora o que ela estava não era dela, que Jesus falou? Sim ou não? Aquela mulher teve um encontro tão profundo com Jesus, que aquela mulher saiu dali, naquele momento, e ela evangelizou uma cidade inteira. Sabe o endemoniado de Gadarenos, que vivia se cortando e morava nos sepulcros? Sabe? Quando Jesus expulsou o mal da vida dele, ele queria seguir Jesus, Jesus disse, não, volta para a tua família. E ele voltou tão radiante, que ele evangelizou uma cidade inteira. Quem que ele usou? Quem que ele usou? O que os discípulos não conseguiram fazer, essas 2 pessoas fizeram. Evangelizaram uma cidade inteira, pelo que Jesus havia feito na vida deles. Olha como é poderoso. E cuidado, você viu como é que Jesus usa a gente estranha? Quantos maridos da mulher tinha? 5. Imagina. E agora o que ela estava, Jesus disse, inclusive o que você está agora não é seu. Aquela mulher, Jesus tratou ela com amor. Ela estava acostumada a ser maltratada. E ela saiu dali. E ela evangelizou uma cidade. Olha o endemoniado. Essas pessoas fizeram algo épico. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Diga comigo, toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder. Diga aí, a tua força
Lê o resto em voz alta, bem forte. E pode tornar forte qualquer. Diga assim com fé, diga: eu sou essa pessoa. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. É por isso que a palavra, ela tem que entrar e você tem que meditar, profetizar, declarar, profetiza, eu acredito, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Vamos lá, 1 Samuel 17:9, se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O que significa isso aqui? A liderança máxima da nação, que era Saul, transferiu ao povo um espírito de covardia. Porque a passividade e a tolerância em relação às afrontas que o gigante, que Golias fazia à nação, enfraqueceu todo o exército. Sabe uma frase que a gente usa sempre? Que tudo começa aqui, ó. Presta atenção no desafio. Um guerreiro, um líder, o melhor soldado dos filisteus com o melhor soldado de Israel. Deveriam se confrontar, lutar. Quem perdesse, a nação se tornava escrava do outro. O que significa isso para nós? Presta atenção numa coisa. Quando nós cremos em Deus, e você só vai realmente combater aquilo que você não pode aceitar, se você realmente crê na palavra. Saul estava tolerando ali as afrontas, as opressões do mal. Por ele tolerar tudo aquilo, enfraqueceu todo o exército. É diferente do que acontece hoje quando uma pessoa tolera afronta, opressão, tolera brigas na família, tolera vício, promiscuidade, em vez de enfrentar e travar uma guerra contra o mal, foge. E tem uma frase que nós sempre falamos, presta atenção nisso. Presta atenção no que eu vou te falar agora. As guerras que você não vencer, seus filhos terão que enfrentar. Mas as batalhas que você vencer, as guerras que você vencer, os seus filhos não terão que enfrentar. Prestou atenção? Sim ou não? Por isso que você tem que enfrentar suas guerras. Outro dia eu chamei uma mãe e disse assim para ela: sabe por que você tem que vencer tudo isso? Sua filha é uma réplica sua. Todos os sentimentos miseráveis que você não venceu aí dentro, eu vi na tua filha. Assim como de um pai sobre o filho. Nós precisamos vencer as nossas guerras. Travar as nossas guerras internas, vencer as nossas batalhas espirituais. Você vê, o que eu disse aqui? Quando você aceita esse problema como normal, ele vai se tornar comum na sua vida. Ah, todo mundo briga, todo mundo discute. Desculpa, lá em casa não acontece isso não. Já aconteceu quando a gente era imaturo. Quando a gente amadureceu, não acontece mais. Ah, vocês pensam igualzinho? Não. Mas adquirimos maturidade. Sabemos conversar. Sabemos ajustar. Não, filho, todo mundo desrespeita o pai. Não, lá em casa não desrespeita. Como na casa de muitos não desrespeita. Sabe por quê? Porque nós conhecemos a palavra, nós sabemos como agir,
Nós sabemos como lidar e nós sabemos o que traz bênção e o que traz maldição. Então nós não vamos compactuar. Nós vamos ensinar a luz da palavra. E a melhor coisa que tem. Ah, mas está todo mundo passando por problema financeiro. Tá. Ok. Então, eu sou todo mundo. A Bíblia diz que nós não somos qualquer povo, mas se eu estou me colocando como todo mundo, se essa é a minha fé, então eu sofro o que todo mundo está sofrendo. Está certo isso, gente? Sim ou não? Espera aí, se Deus manda corvo para alimentar Elias lá no meio do deserto, de manhã e à tarde, ele não pode mandar? Ele não pode prover? Sim ou não? A gente não sempre diz aqui que uma porta, um cliente, um negócio pode mudar completamente a sua vida? Outro dia alguém disse aqui, um cliente meu definiu meu ano inteiro. Talvez foi o corvo dele. Não é verdade? Mas como eu creio que eu não vou viver nada diferente daquilo que eu creio? Não, eu acredito. O Senhor não disse assim a Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Eu sou a tua grande recompensa. O Senhor disse assim: ó, eu vou te abençoar, e tu serás o quê? Espera aí, Senhor, eu sou bênção. Eu não sou só abençoado, eu sou a bênção. E eu estou pisando aqui, eu quero que a bênção... Ó, na terra não chovia, Elias orou, voltou a chover. Eu creio no mesmo Deus. Havia escassez na terra, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais, o Senhor não mudou. A Bíblia diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Eu creio nisso, Senhor. Então eu oro aqui, porque o Senhor pode. Não é verdade? Sim ou não? O que acontece? Se eu sou pequeno por dentro, eu vou viver uma vida pequena por fora. Sabe quem era o cara pequeno por dentro? Saul. Por isso que, inclusive, o tempo dele foi curto como rei. Porque ele era pequeno por dentro, só tinha tamanho por fora. Como é que a gente fica grande por dentro? Alimentando, através da palavra. O Espírito, nós nos alimentamos, 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 vamos crescendo, vamos fortalecendo o Espírito. Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Senhor, me ajuda a crescer na fé. Senhor, eu não vou me conformar com o que eu não posso me conformar. Eu não faço parte de todo mundo. Eu acredito na tua palavra. Haveria uma diferença na vida daquele que te serve para aquele que não serve. Elias orou e voltou a chover, prosperou. Isaac, Senhor, estava na mesma terra e cresceu. O teu povo estava lá na terra de Gósen, era o Egito, mas estava lá prosperando, crescendo, tudo se multiplicando, protegido pelo Senhor na terra de Gósen. Eu acredito no mesmo Deus, Senhor. Amém? É o Espírito. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu favor. Uma pessoa que tem grandeza interna tem obras. Ela tem frutos répicos. As emoções, sentimentos, os achismos não a controlam. Não é o que vai dominar a pessoa. Por isso que nós precisamos nos envolver com as coisas certas. Ah, mas está todo... Quando a gente fala assim, ó, está todo mundo passando, eu vou te mostrar um monte que não está. Então a gente não pode generalizar. Não é verdade? Não, mas está todo mundo vivendo isso, está todo mundo passando, eu vou te mostrar um monte que não está. Aí tem gente que fala assim, mas no meu segmento, eu vou falar no teu segmento, eu vou mostrar que não está. Então, o que nós devemos buscar? Espera aí, Senhor, eu quero essa vida épica, eu quero ter... As pessoas que viveram isso foram pessoas corajosas, pessoas que tiveram atitudes ousadas, corajosas, que creram no Senhor, confiaram na tua palavra. Tudo é puro, diga comigo, para os que são puros. Diga, mas nada é puro
para os impuros e descrentes. Diga, pois a mente e a consciência deles estão o quê? Esse é um versículo que assusta, né? Vamos nesse aqui, ó. Diga comigo, quem sabe o que deve fazer? Aliás, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas quando você não faz, você está em pecado. Você prestou atenção que não basta saber? Não basta saber. Temos que... Então, como é que a gente sabe que sabe? Quando a gente faz. É aí que a gente sabe que sabe. É quando a gente coloca em prática. Eu tenho oportunidade, queridos, através... Eu já falei isso aqui para vocês, olha aqui para mim, vamos lá, com todo amor, olha aqui para mim. Sabe o que eu falei sexta-feira? Não estou generalizando não, fique em paz, tá? Fique em paz. Eu disse assim, quando eu venho para cá e subo aqui, está todo mundo calado, quem tem que falar sou eu, não é? Sim ou não? Então quem está secando a boca e a garganta sou eu. Quem tem mais sede aqui sou eu. Então, dou um golinho de água aqui, um ou outro. Quando eu desço para cá, eu vou no banheiro 3 vezes. Minutos antes de descer, eu ainda vou assim para ver se... Entendeu? Para nada te concentrar. Nada. Porque a partir do momento que nós estamos aqui, é um momento muito sério. Eu acredito, uma mensagem, ela pode mudar, transformar completamente. Uma mensagem é um portal que se abre. Eu falei sexta-feira, conforme uma pessoa assiste o culto, para onde ela está olhando, o jeito que ela está sentada, como ela está assistindo, eu digo, não está entrando nada dentro dela, está cumprindo com o protocolo. Quando nós vamos fechar o sermão e todo mundo levanta para ir no banheiro e beber água, eu digo, não entendeu nada. Nada. A palavra não te governa. E sabe quando realmente ela vai mudar a sua vida? Quando ela te governar. Porque ela não te governa. Para você, é só uma história bíblica. E aí você não vive essa vida épica. Lamentavelmente. Estou falando com amor, mas pode levantar ele para o banheiro se quiser. Mas eu quero te mostrar a mensagem que você manda para mim e para o mundo espiritual. Que você não entrou, foi mais uma história para você. Só mais uma história para você. E aí, você vai ver pessoas subindo aqui e vai dizer assim, naquele dia que veio tal palavra, aquela palavra entrou dentro de mim. Eu sabia que era para mim. Eu tomei posse daquela palavra. E a palavra se cumpriu. Naquele dia que eu estava naquele culto, veio aquela mensagem e eu orei, eu tomei posse. E a palavra se cumpriu. A palavra entrou. A palavra entrou. Esse é o nosso desafio. As pessoas que são inflexíveis, elas acabam se quebrando ao meio. São duras, rígidas. A vida está passando. Que vão falar de você. Como você será lembrado? A sua vida é épica? Está construindo uma história épica? Diga comigo, e não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos se então, estou tão desanimado. Se todo cristão entendesse isso, o poder que há nas Escrituras, estaria além
em outro nível, vivendo outra realidade. Para viver isso, nós precisamos deixar a palavra entrar. A palavra tem que governar. Se eu quero misericórdia, diga comigo, eu preciso da misericórdia. Gratidão, generosidade, alívio. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. É isso que Deus tem falado muito conosco nos últimos dias. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Diga comigo, mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Golias tinha preparo, tinha treinamento, força, estrutura, mas Davi o enfrentou e o derrotou usando a fé no Senhor. Isso é incrível. São as nossas batalhas hoje, as nossas guerras hoje. Esse foi um ato épico, mais um ato épico. Nós pregamos incansavelmente essa história e ela fala ao nosso coração. Davi e Golias foi um embate épico e continua sendo para nós até hoje impactante. Mas, vamos lá, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Diga comigo, em voz alta, diga: ele pode vencer. Com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. É lindo isso aqui, porque Deus não mudou e mostra que infelizmente alguns não são capazes de crer e avançar para grandes feitos. Aqui foi Jonatas que acreditou que quando o pai dele estava lá, Saul, com o exército, com medo de enfrentar os filisteus, ele sozinho com o escudeiro começou e já começou a batalha, já começou a vencer, derrotou um monte sozinho. Foi algo épico, algo épico. Todas as vezes que nós vemos na Bíblia pessoas realizando algo grandioso, foi pessoas que tiveram coragem pela fé, tiveram atitudes corajosas, ousadas. Diga comigo, como realizar proezas, se não enfrentar? Como é que nós vamos realizar proezas se não enfrentar? Precisa enfrentar. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel, realizou muitos feitos, diga comigo, heróicos, quer dizer, épico, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia alcançou a lança, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi mais honrado do que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Vamos lá. Quando nós falamos sobre isso, os nossos gigantes continuam aí. Os leões que nós temos que enfrentar aqui, como nós lemos, Benaia entrar numa cova e perseguir um leão, numa cova escura, e entrar lá dentro para enfrentar. O que significa isso? Nós mesmos usando essas expressões. Nós não temos os nossos leões para matar? Sim ou não?
mas muitas vezes estamos fugindo deles. Quantas vezes, ou qual a última pessoa que você viu entrar numa cova, perseguir um leão e entrar numa cova escura para matar o leão? São aqueles desafios, são aquelas guerras. Às vezes como disse, essa guerra é uma guerra interna. Você tem que entrar lá e matar esse leão, esse gigante que está aí dentro. É o medo, é o orgulho, essa raiz de rejeição que está matando muitos. A história de Jesus é a mesma coisa, é uma história épica. Ninguém teria coragem de fazer o que Jesus fez, que é o nosso Senhor. Nós precisamos entrar no mesmo espírito, nós somos discípulos do Senhor. Vamos lá, todos os dias nós precisamos ter coragem para fazer o que a grande maioria das pessoas não tem coragem para fazer. Nós enfrentamos coisas que a maioria das pessoas não tem coragem de enfrentar. Nós fazemos coisas que a maior parte das pessoas não fazem. Você prestou atenção nos exemplos que eu dei para você? Olha, eu posso estar muito enganado, mas essas pessoas que tiveram esses exemplos que eu dei no início da reunião, dessas pessoas generosas, o cristianismo está ali dentro. O cristianismo está ali. Ninguém é generoso sem o Espírito de Deus dessa forma. Ninguém é misericordioso sem o Espírito de Deus dessa forma. Diga comigo, Deus não mudou. Nós mudamos. Nós falhamos em não reproduzir o que a Bíblia nos dá autoridade para viver. Nós falhamos nisso, em não reproduzir isso. O que mais? Olha aqui para mim, vem cá. Outro dia, apareceu um vídeo para mim de alguém que vende cursos e treinamentos e fatura milhões com isso. E o interessante, deve ter alguma relação por a gente, talvez a mensagem associou, o YouTube, o algoritmo associou alguma coisa e isso chegou para mim. E eu dizia assim, e ele dizia assim, aquelas pessoas que ali estavam: você quer uma vida poderosa, mas você não quer vencer a preguiça. Você quer uma vida poderosa e você não quer passar pela dor de fazer as orações que você precisa fazer. Você quer ter uma vida poderosa, mas você não faz um jejum, porque dói. Você quer ter uma vida poderosa, mas você não paga o preço que você precisa pagar e vencer a sua carne, e vencer as suas emoções. O interessante é que ele vende curso e ele estava falando daquilo que a palavra ensina. Você quer uma vida poderosa, você não quer jejuar. Você quer uma vida poderosa, você não quer orar, porque dói, tem que vencer a carne. Você quer uma vida poderosa, mas você não quer perdoar. Você quer resultados poderosos na vida, mas não quer pagar o preço, está pagando um preço por não pagar o preço que deveria estar pagando. Como é que você vai ter uma vida poderosa desse jeito? Prestou atenção? Aí a gente diz assim: mas eu não acredito que só isso. Vai chegar um momento que você vai entender que é só isso que vai mudar a sua vida. Porque muitas pessoas chegam na igreja
no fundo do poço? Porque correram, fizeram tudo que podia fazer, lutaram para fazer tudo e não deu certo. Aí quando acabou as alternativas, então vou buscar em Deus. E se Deus tivesse sido a primeira alternativa, estava lá na frente. Se tivesse sido a primeira alternativa. Se eu tivesse deixado a palavra entrado, o que está escrito? Espera aí, todo lugar que eu pisar com a planta dos meus pés, esse lugar será meu. Tudo que sair da minha boca vai acontecer, vai se cumprir. Se a bênção de Deus, se a palavra está em mim, eu estou no Senhor e a palavra está em mim, eu vou pedir tudo o que eu quiser e me será feito, eu acredito. Tudo que eu orar, tudo que eu profetizar, tudo que eu ungir, vai acontecer, porque tudo que disser, se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será. Mas quanto eu acredito nisso? Eu estou na igreja contando com a sorte. Não aprendi. Por quê? Presta atenção. É o que eu disse. Isso tudo aqui só faz parte, é a bicicletinha. Só faz parte de um propósito maior. O propósito é muito maior. É muito maior. Deus quer te ensinar coisas muito maiores. Dá um propósito muito maior à sua vida. Porque a bênção de Deus é para gerações. Diga comigo, a bênção de Deus é para gerações. Não é só para você, é para gerações, é para os teus filhos, é para os teus netos, bisnetos, trisnetos, é para gerações a bênção do Senhor. Por isso que isso tem que entrar em você. Não é só para você. Tem que tratar com seriedade, porque olha o que Deus disse a Abraão: como eu vou negar a ele o que eu vou fazer, visto que eu sei que ele vai ensinar aos filhos e à próxima geração? Trata com seriedade. Eu já vi muita gente crescer muito na igreja, mas também já vi muita gente fracassar na igreja. Por quê? Querido, o propósito é muito maior. O projeto é muito maior. Quando Deus nos estimula, começa aqui, qual é o primeiro projeto aqui? Espiritual. Deus quer que você cresça espiritualmente, em comunhão, em intimidade, em conhecimento. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Qual o próximo? Qual o próximo? O maior projeto de Deus nessa terra é a sua família. O maior projeto de Deus na terra é a família. E a sua família tem que ser uma família forte. Se você não tiver uma estrutura forte, você não forma filhos fortes. Filhos enraizados na palavra. Saúde. Projeto financeiro, profissional. Deus tem propósito com você aqui, ó. Deus tem projetos com você aqui, ó. Você é para ampliar o alcance do Evangelho. Por isso que, quando as pessoas veem um cristão de verdade, um homem de Deus de verdade, vivendo a palavra, ficam impactados. É ampliar a influência do Evangelho. Não se mistura. Não se mistura, você vai ficar sem nada. Porque é ampliar o Evangelho através de pessoas como vocês. Está pensando que a igreja é só aqui, a igreja é lá fora. A igreja lá fora, diga assim, a igreja lá fora sou eu. Você é a igreja lá fora. Os teus negócios, tua empresa é uma expansão da igreja.
As pessoas precisam saber que tipo de pessoa você é, que tipo de homem você é, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão verdadeiro, honesto, sim, sim, não, não, idôneo, correto, que governa com justiça. Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Equimonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos, diga comigo, numa só batalha. Segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi, enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita, diga comigo, havia recuado. Quer dizer, quando todo mundo fugiu, ele permaneceu no mesmo lugar para defender o que era seu. Eleazar matou filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. E o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Olha que coisa incrível. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Leí e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita, diga comigo, fugiu. Mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, diga comigo, o Senhor lhe deu grande vitória. Quer dizer, ele defendeu pela fé, enquanto todo mundo fugiu, ele defendeu pela fé a sua plantação. Sua família é sua plantação. Seus negócios são sua plantação. Quanto você defende? Ele não fugiu, não. Ele enfrentou. Ele lutou. Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa de feitos como esse que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Absai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Fique em pé, por gentileza. Segura o teu projeto aí no seu coração. Com seus olhos fechados. Nós precisamos ter a coragem de fazer orações ousadas do tamanho de Deus. Diga comigo, orações ousadas do tamanho de Deus. É uma pergunta que eu vou fazer a você. Qual foi a última vez que você fez algo épico? Os textos que nós lemos, quem entra em uma cova e mata um leão é aquele que entende que esse leão é o seu destino. Você entendeu? Ali está o seu destino. Eu preciso matar esse gigante, eu preciso matar esse leão. Muitos continuam frustrados do lado de fora da cova, morrendo de medo de enfrentar. E aí, a frustração toma conta. Eu não sei o que significa esse leão na cova na sua vida. Mas Deus está dizendo que chegou a hora de você fazer algo épico. Entrar na caverna e o Senhor irá com você. Você pode entrar com medo, mas sairá com a glória, triunfante.
A gente entra com medo. Mas aquele passo de fé já traz o favor de Deus. O grande feito de Benaia não foi sair da caverna, e sim entrar nela. Porque quando ele entrou ali, Deus estava com ele. Depois que entramos na cova, provamos a Deus que Ele pode ser conosco. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é comigo. O sucesso de Benaia não foi ter matado o leão, mas quando ele teve a coragem de entrar ali. Coloque isso no teu coração. Ele perseguiu o leão e entendeu que aquilo fazia parte da história dele. Uma vez lá dentro, Deus será com você. Nada na Bíblia está registrado por acaso. Isso ficou registrado porque nós precisamos desse exemplo. Quando uma pessoa entende isso, ela não aceita mais viver uma vida pequena, reduzida, com medo. O maior desafio, a parte mais difícil, é entrar na cova. Porque a gente sabe que lá dentro, tem um leão. O que vão falar de nós? O que as pessoas vão falar ao nosso respeito? O que os nossos filhos vão falar de nós? Qual o legado que nós vamos deixar? Você tem andado com pessoas épicas? Tem trabalhado para se tornar uma pessoa épica? Vai entrar na cova e enfrentar os leões da vida, ou vai continuar do lado de fora temendo e frustrado? Chega. Persiga o que faz parte do seu destino, para ter uma vida plena. Deus tem uma vida plena para você. Queridos, nós não temos tempo a perder. Nós não podemos aceitar perder a vida. Tempo com coisas irrelevantes, insignificantes, miseráveis, distraídos, olhando para todos os lados. Quarta-feira, eu voltei a trazer aquela mensagem sobre os dias da nossa vida. Eu já vivi 17.900 dias aproximadamente. Quantos dias você já viveu? Quantos tem pela frente? Não pode perder tempo mais. A imaturidade é um roubo na vida de um crente. Daqui a pouco, esse portal de projetos de conquistas se fecha. E o que você plantou até agora? Quais são suas sementes? As sementes que você lançou no solo da sua vida até o momento. Lembre-se que Jesus, quando Maria quebrou o vaso de alabastro, derramou sobre Jesus, todo mundo disse: é um desperdício. Jesus disse: não, não é um desperdício. Muitas vezes o diabo tenta dizer que aquele tempo que você gasta, aquele jejum, aquela oração, aquele tempo na palavra, aquele tempo ouvindo Deus falar, aquele tempo no relacionamento com Deus parece um desperdício. Nunca será um desperdício. Os desafios, os gigantes, os leões estão aí. Em Deus nós faremos proezas. Diga comigo: em Deus faremos proezas. Mais uma vez, diga: em Deus faremos proezas. Nós não precisamos nos preocupar com os inimigos, porque o Senhor vai pisá-los. A Bíblia diz: é Ele quem pisa os nossos inimigos, é Ele quem esmaga os nossos inimigos.
Quais as decisões você está tomando hoje para que Deus o coloque em alta posição? Deus não faz nada sozinho. Temos que nos posicionar na fé, corajosamente, decidir crer em sua palavra e ir para o campo de batalha. Levante-se, entre na cova. Nossa coragem influencia, encoraja pessoas, impulsiona os nossos filhos, que significa impactar as próximas gerações. Meu Deus! Quando Davi enfrentou Golias, ele deu força para outros enfrentarem os gigantes também. Ninguém tinha coragem, mas quando Davi derrotou Golias, o exército saiu gritando com força contra os inimigos. A batalha contra os filisteus, Davi se cansou muito, e um gigante descendente de Golias prometeu matá-lo. E Absai corajosamente foi socorrê-lo e matou o filisteu. Em outra batalha, um gigante de 24 dedos desafiou Israel, mas Jonatas, sobrinho de Davi, o matou. Por fim, os descendentes de Golias foram todos mortos por Davi e seus soldados. Davi matou o gigante, influenciou todos que estavam ao redor dele a matar gigantes. Amigos, soldados, sobrinho, se tornaram matadores de gigantes. Que coisa linda! Os nossos atos de fé, de coragem, impactam gerações. Levante-se. Levante-se decidido a fazer algo épico para a glória de Deus e deixar um legado para os seus filhos e netos. Talvez você olhe para a tua vida e diz assim: mas como eu vou fazer algo épico? Eu estou citando para você, minha mãe, uma senhora de 75 anos de idade, vai deixar uma história épica, que tem atingido gerações, que atingiu a minha vida, que atingiu a vida dos filhos, que está atingindo a vida dos netos, que está atingindo uma geração. Hoje existem pessoas dentro do Ministério Mudança de Vida em todos os lugares, que foram atingidos através da escolha que ela fez, não ter desistido, ter resistido, perseverado, dado a volta por cima. Está aí a história, uma história épica. Então preste atenção, você vai impactar pessoas que estão ao seu redor, você vai impactar as próximas gerações, você vai impactar a vida dos seus filhos, você vai impactar a vida dos seus netos, você vai impactar com a sua fé. Por isso cresça, não desista. Diga ao Espírito Santo: me ajuda a crescer, Espírito Santo, me ajuda a crescer, Espírito Santo. Eu não vou aceitar o que eu não posso aceitar, eu não vou me conformar com o que eu não posso me conformar. Você é a bênção, você é um condutor de bênção, você é um condutor de glória. Você tem condições de mudar a atmosfera de onde você estiver. Você tem condições de mudar através da tua fé a realidade, e começa pelas tuas orações, pelas palavras poderosas. O seu testemunho vai impactar muita gente, viu? Como aquele que tinha tudo para ter terminado mal, mas deu a volta por cima. Como aquele que tinha tudo para ter desistido, mas não desistiu. Acreditou, confiou em Deus, seguiu. A tua história vai impactar a vida de muitas pessoas. Acredite nisso. Acredite nisso. Fale com Deus: eu quero uma vida épica. O Espírito Santo me ajuda porque eu quero impactar gerações, eu quero impactar a minha geração, eu quero impactar a geração dos meus filhos, eu quero impactar a geração dos meus netos, eu quero construir uma história épica. Oh Espírito Santo, me ajuda,
Me ajuda, Espírito Santo. Tudo que nós chamamos de épico foi uma decisão extravagante, algo corajoso. Noé, Moisés, Davi, José, Ana, pessoas que tiveram atitudes corajosas. Os discípulos do Senhor, em nome do Senhor Jesus, diga Espírito Santo, toma minha vida, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero construir uma história épica, eu vou construir, eu quero impactar, Senhor, eu quero, meu Deus, Senhor, que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Eu quero vidas sendo atingidas, impactadas através da minha vida, da minha história, do meu testemunho. Eu quero. Diga, essa oração é sua. Diga: Deus, eu quero, Senhor, coloca o teu Espírito em mim, Senhor. Eu vou entrar na cova, eu vou matar os leões, Senhor. Seja qual for o leão, entra lá. Entra lá que Deus vai te dar vitória. Entra lá que Deus vai te dar vitória. Ele entrou numa cova escura. Talvez você não quer entrar nessa cova escura, mas entra lá que Deus vai te dar vitória. Talvez tenha uma raiz de amargura, tenha um complexo, tem uma raiz de rejeição, tem uma raiz de mágoa aí. Entra lá e vença isso. Vença isso. O medo de ousar, medo. Entra. Vença isso. Vença. Deus vai te dar vitória. Sozinho na força do braço você não pode, mas na força do braço de Deus você pode. Deus tem uma vida épica para você. Deus tem. Todos que conquistaram essa vida épica foi através de uma decisão extravagante que alguém tomou, corajosas que alguém tomou. Noé acreditou naquele projeto, ele foi até o fim naquele projeto, mesmo sem saber como começar, como fazer. Deus deu toda a direção. Deus vai te dar direção para fazer o que você precisa fazer. Deus vai te dar sabedoria para fazer o que você precisa fazer. Deus vai te dar unção para você fazer o que você precisa fazer. Deus vai te dar força. Vai na fé. Vai, eu quero, Senhor. Diga a Deus: eu acredito, Senhor. Eu acredito. Me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Me ajuda a discernir o que eu não tenho discernido. Me ajuda, Senhor. Deus vai te ajudar. Abra o meu entendimento. Acredite, Deus tem uma vida épica para você. 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 Deus tem. Preste atenção, não abre seus olhos. Quando Davi disse:
toda riqueza e prosperidade vem de ti, tu governas sobre todas as coisas, com teu poder e tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Ele estava falando dele, porque houve um momento que ele disse: quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? Quem é a minha família? É o que o diabo trabalha, para que você não acredite que o que Deus tem com você é grande, que você pode realizar, que você pode ter uma vida épica, realizando coisas incríveis que impactam sua geração, sua família, as pessoas que te conhecem, que estão ao seu redor. E você pode. A única coisa que você tem que se preocupar é dizer: Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso dele. E ter coragem para enfrentar corajosamente os gigantes, os leões, entrar na cova escura. Quando você entra, depois que você entrou, querido, Deus vai te dar vitória. Acreditar como Noé num projeto que ninguém acreditava, mas ele acreditou, dedicou uma vida naquilo, do qual ele foi o maior beneficiado. Acreditar como Gideão, que mesmo sendo o menor da sua casa, Deus poderia fazer dele o maior, como fez. Acreditar como Jefité, que era filho de uma prostituta e teve o seu destino curado. Acreditar como Raabe, que acreditou no que ninguém acreditou e teve o seu destino curado. A prostituta que teve o seu destino curado e se tornou uma mãe poderosa, da qual Jesus vem da descendência de Raabe. Acreditar como Débora, que mesmo sendo uma mulher que poderia realizar atos épicos e libertou o povo da escravidão. Acreditar como Davi, que mesmo tendo sido rejeitado, bastardo, poderia, como ele mesmo diz, se tornar em alguém grande e forte. Acredite. Acredite na palavra. Faça da palavra a sua vida. Faça da palavra a sua vida, e Deus vai transformar a tua história. Deus vai cumprir tudo na tua vida que tem prometido. Deus vai fazer de você uma testemunha da glória e do poder dele. Ele vai levantar você com poder. As pessoas que olhar para você, para a tua história, serão edificadas, serão fortalecidas, levantadas. Aleluia. Diga com fé: algo novo Deus tem para mim. Isso, diga: algo novo Deus tem. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro para receber. Eu me abro para viver. Algo novo Deus tem. Algo novo Deus tem pra mim. Ele tem pra mim. Algo novo Deus tem
Eu me abro. pra receber. Isso, diga. Eu me abro para viver. Algo novo. Algo novo Deus tem. Eu creio, Senhor. pra mim. Eu profetizo, Senhor. Eu profetizo coisas Algo novas para a tua novo igreja. Deus tem. Eu profetizo coisas novas, grandiosas, poderosas, incríveis. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver. Eu me abro para viver. Algo novo Deus tem pra mim. Ele tem. Algo novo Deus tem pra mim. Ele tem. Eu me abro pra receber. Eu me abro. Eu me abro para viver um novo tempo. Agora pega o teu propósito, levanta o teu propósito e profetiza esse novo tempo para a tua vida. Profetiza, diga: eu creio nesse novo tempo. Eu creio nesse novo tempo de glória, de honra, que glorifica o nome do Senhor. Eu creio num ano glorioso, poderoso, incrível. Eu creio num ano extraordinário, de uma unção, a unção para 2023, a capa para 2023. Eu creio em viradas, eu creio em transformações, eu creio num ano épico, eu creio em um ano épico. Eu vou realizar coisas épicas em 2023, para a honra e a glória do Senhor. Eu declaro, Senhor, eu profetizo um ano épico, eu declaro um ano épico, poderoso, incrível, sobrenatural. Eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre a vida do teu povo, Senhor. Levanta, meu Pai, levanta a tua igreja com força, levanta a tua igreja com poder, levanta, meu Pai, o teu povo com ousadia. Levanta, Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Eu declaro viradas sobrenaturais, eu declaro milagres sobrenaturais, eu declaro em nome de Jesus. Eu profetizo. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa o trabalho, a obra das mãos. Abençoa a casa, a família, o casamento. Abençoe todas as áreas, Senhor. Ele está contigo. Levanta com fé. Vai na fé. Eu abençoo. Eu profetizo. Vai. Ele é com você. Se levanta e vai. Se levanta e vai. Não temas o mundo. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não temas inimigo. Te encoraja e vai. Esse vale nunca mais. levante seu propósito. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo um ano épico. Eu declaro e profetizo um ano épico, de grandes viradas, de resultados sobrenaturais, de viradas sobrenaturais. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida espiritual, que você cresça espiritualmente como nunca antes, que você tenha experiências com o Espírito Santo, que você tenha experiências com a unção e o poder de Deus como nunca antes. Eu declaro sobre o teu casamento, declaro sobre a tua família, sobre os teus filhos,
que eles sejam impactados, que você impacte a sua geração, a geração dos seus filhos, dos seus netos. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua saúde, você cheio de energia, cheio de coragem, cheio de energia para cumprir com o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre o teu financeiro, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa, você crescendo como nunca antes, prosperando como nunca antes, expandindo como nunca antes. Em nome do Senhor Jesus, você contrariando todas as previsões negativas. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro sobre a tua vida. Eu concordo com os teus projetos, eu profetizo a materialização. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu declaro uma visão de sabedoria, de inteligência, discernimento. Eu declaro um crescimento, um amadurecimento como nunca antes. Esse ano, em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro sobre a tua vida, é o que eu profetizo. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas bem forte.